Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Biologia Vegetal. Hoje nós vamos estudar as chamadas gimnospermas. Lembrando que esperma vem de semente, né? E gimno, nua. Ou seja, gimnospermas são plantas terrestres de semente nua. O que é uma semente nua? Geralmente a semente, ela está envolta por quê? Por fruto. Então, se a semente é nua, significa que a semente não vai estar envolta pelo fruto. Ou seja, as gimnospermas não formam frutos. E elas não formam frutos porque todo fruto vem da flor. Então, se todo fruto vem da flor e gimnosperma não tem fruto, obviamente, ela também não vai ter flor. Então, gimnosperma não tem nem flor, nem fruto. Aqui eu coloquei os principais representantes. Eu tinha colocado alguns no começo lá de introdução às plantas, né? Mas aqui vai mais alguns, né, que pode cair aí em vestibular e é importante também vocês saberem. Então, as coníferas, que é o mais frequente que a gente vai ver hoje, quase tudo que nós falarmos vai ser em relação à araucária, que eu acho linda essa árvore aqui, a primeira, ó. E pinos, que é o pinheirinho de Natal, né? Essa segunda. Cicas, as cicas são bem frequentes lá no Instituto Federal. Então, se você já passou lá, se você observou, tem bastante cica perto da biblioteca ali. Os cipestres, que parecem um pinheiro, né? São altos. Essa sequoia maravilhosa. E eu coloco duas plantas aqui que não parecem, né, gimnosperma, mas são, e elas são importantes. Por exemplo, a efedra é uma gimnosperma que se extrai a efedrina, que é um descongestionante nasal, que tem pessoas que usam muito esse descongestionante nasal. E ginkgo biloba é uma planta de memória. Então, existem até cápsulas de ginkgo biloba para melhorar a memória. Eu acho que eu estou precisando de uma dessa. Então, vamos lá passar para o próximo slide, que nós vamos falar das características das gimnospermas. Bom, então, gimnosperma é o segundo grupo que apresenta xilema e floema, né? Ou seja, é uma traqueófita. Quem que é o primeiro grupo que apresentou? Pteridófita. Então, pteridófita, gímeno e anjo vão ter xilema e floema, ou seja, são plantas vasculares, né? Elas são terrestres e não é muito comum aqui no nosso clima. Ela é bem comum em climas mais frios, em zonas temperadas, né? Nesse calor imenso aqui, ela não é tão frequente, tá? Aqui, pela primeira vez, a metagênese é pouco nítida. Em briófita e pteridófita, a gente tinha metagênese nítida. O que era isso? Dava para ver o esporófito e dava para ver o gametófito a olho nu, por exemplo. Aqui não, o gametófito se torna extremamente reduzido e ele vai estar onde? Ele vai estar nessas pinhas aqui, ó, nessas estruturinhas que vocês estão vendo nessa figurinha. O gametófito fica dentro desses cones aqui, tá? Então, o gametófito se torna extremamente reduzido, ó, gametófito extremamente reduzido e dependente do esporófito, ele depende. E essa árvore maravilhosa, essa araucária maravilhosa que vocês estão vendo é o esporófito. Então, o esporófito é o vegetal verde, complexo e duradouro, é o que a gente enxerga, ok? Então, eles formam essas estruturas de reprodução que eu acabei de falar, que são os cones, as pinhas, a gente vai falar mais para frente, chamados de estróbilos ou cones, geralmente, ok? Estróbilos ou cones. O que são estróbilos ou cones? Estruturas de reprodução. Só vou fazer uma observação que antigamente eles chamavam isso aí de flor na gimnosperma, tá? Eu falei lá nas primeiras aulas que antigamente a gente achava que gimnosperma tinha flor, né? Mas hoje não fala que ela tem flor, ela tem cone ou estróbilo, que é a estrutura de reprodução dela. E é o primeiro grupo na escala evolutiva que vai ter semente, né? Pteridófita não tinha semente. Quem vai ter semente? Gimnosperma e angiosperma. Então, essa é uma novidade evolutiva que é muito importante, que nós vamos falar agora na próxima. Mas elas nunca vão produzir fruto, como eu falei no slide anterior, né? Elas são sementes nuas, são plantas de sementes nuas, ou seja, a semente não está envolta pelo fruto, tá? Geralmente as folhas são grossas,
né? São bem grosseiras mesmo, como quem já pegou uma folha de araucária de pinheiro, né? Ela é bem diferente de angiosperma, dessas árvores frutíferas. Então, elas são reduzidas ou em forma de escamas, tá? Dá para ver nessa figurinha aqui, por exemplo, que as folhas elas podem estar na forma de agulha. Isso tudo, ou elas bem grossas, na forma de escama, na forma de agulha. A gente fala que são plantas adaptadas mais a ambientes mais secos, chamadas de plantas xerófilas, que vocês já devem ter ouvido falar em geografia, ok? Então a gente chama de plantas xerófitas, xerófilas e assim por diante, adaptadas a ambientes mais secos. Bom, e aí então surge as novidades evolutivas, né? Quais são as duas grandes novidades evolutivas que isso cai no vestibular direto, direto, direto? E eu acho que eu pus no final da aula, que caiu no Enem desse ano, né? O que tem gímino e anjo que não vai ter briófita e pteridófita? Então, essas plantas se tornam independentes da água para a fecundação. Claro que elas dependem da água lá na raiz para fazer fotossíntese, elas vão depender da água. Mas para fecundar, elas não vão mais depender da água. O que fazia briófita e pteridófita depender da água? É porque tinha o anterozoide, que era o gameta masculino flagelado, que precisava da água para chegar na oosfera. Aqui, a partir de gimnosperma, a gente não vai ter mais o anterozoide, tá? Não vai ter mais o gameta masculino flagelado. Então, não existe mais anterozoide neste momento. Por que elas ficam independentes da água para fecundação? Porque então não há mais anterozoide e surge uma novidade muito importante, que é o grão de pólen. E o grão de pólen é o gametófito jovem que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, quem tem pólen, quem tem grão de pólen? Gímino e angiosperma. Quem não tem anterozoide? Gímino e angiosperma. E surge a semente, né? A semente, ela surge de uma estrutura evolutiva chamada óvulo, que não tem a ver, gente, com o nosso óvulo enquanto gameta. Eu lembro que o gameta feminino na planta é a oosfera, tá? Gameta feminino na planta é oosfera. Esse óvulo é uma outra estrutura super importante que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E é esse óvulo, quando ele é fecundado, que ele vai dar origem à semente. Então só consegue dar semente quem tem óvulo. E quem tem óvulo? Gímino e angiosperma. Então, para fixar mais uma vez, nas gimnospermas a semente é nua, ou seja, não fica protegida no interior do fruto. Então, a gimnosperma não tem fruto. A semente, ela contém o embriãozinho, a plantinha jovem, e ao ser liberada participa do processo de dispersão de espécie. Ok? Bom, então vamos para as estruturas reprodutivas, né? Antigamente chamadas de flores. Lembro mais uma vez que você não pode chamar em gimnosperma essas estruturas de flores. A gente chama então de estróbilo ou cone, as pinhas, né? Que vocês já devem ter visto, principalmente no Natal. Essa daqui é muito comum, né? Então, essas estruturas de reprodução nada mais, nada menos é que folhas férteis modificadas. Durante a evolução, essas folhas ligadas à reprodução, elas sofreram modificações e formaram essas estruturas compactas que a gente chama de estróbilos ou cones. No caso da angiosperma, que a gente vai ver daqui um pouquinho, mais para frente, foi modificada em flor, tá? Antigamente era chamado de inflorescência, a gente não chama mais, né? Porque a gente não diz que gimnosperma tem flor. E elas são unissexuadas. O que é isso? Existe a estrutura masculina de reprodução e a estrutura feminina. Olha essa figurinha da direita em cima de mim aqui, ó. Existe o estróbilo, o cone masculino, e existe o estróbilo ou cone feminino. E o estróbilo feminino, que é a pinha, que a gente chama, depois de fecundado, vai dar origem ao pinhão. O pinhão é a semente. Então, quem come muito pinhão, principalmente em festa junina, né? Se a gente tivesse aula ao vivo, eu geralmente costumo levar pinhão para vocês experimentarem. Esse ano não vai dar, né?
Ainda mais agora nessa época de festa junina, tem bastante para vender. Então, a semente da gimnosperma é o que a gente chama de pinhão, ok? É nessa estrutura reprodutiva, como eu falei lá no primeiro slide, que vai surgir o gametófito. Então, imagina como o gametófito é extremamente reduzido. Bom, eu queria falar a diferença, uma das grandes diferenças da araucária para o pinheiro é que a araucária é uma planta dioica. O que significa uma planta dioica? Di2, oico, casa. Então, a araucária tem duas casas. Existe uma planta que só vai dar cone masculino e uma planta, uma árvore, que só vai dar cone feminino. Então, tem a masculina, a árvore masculina e a árvore feminina. O pinheiro já é o pinus, ele é o contrário, é uma planta monóico, mono oico casa. O que é, então, o pinheiro? Numa única árvore, vai ter tanto o cone feminino quanto o cone masculino, na mesma árvore, tá bom? Então, monóico e dioico. Eu vou parando por aqui e a gente volta na segunda parte para começar o ciclo de vida das gimnospermas para não ficar comprido, tá bom? Um beijo e até lá!